Hello, mulheres que curam e homens de coragem. Sejam todos bem-vindos, como vocês estão. Vamos enviar esse aviãozinho já para mais pessoas. E já vão me falando de onde você é. Professor Douglas já está aqui e eu vou chamar ele. Hello, teacher! Hello, professor, tudo bem? Como é que o senhor está? Que lindo dia para se viver no céu de Uberlândia. E você, Núbia? Estou bem. Como se diz o senhor, né? Ao topo. E aí, como o senhor está? Seja muito bem-vindo a todos que estão chegando agora. E é claro, uma salva de palmas para ele, pro corajoso. Professor, você acredita que eu costumo entrar nas minhas lives dizendo assim: hello, mulheres que curam e homens de coragem. Mas até hoje, o senhor foi o premiado da tarde a ser o meu primeiro convidado homem a estar em uma live comigo. E é claro, se você aí de casa que não me conhece, meu nome é Núbia Oliveira, psicanalista clínica, formada pelo Instituto Fazendo a Diferença. E eu convido você para tomar um cafezinho comigo e enviar também essa live para mais pessoas. E você que está chegando aqui agora, é muito bem-vindo e recebido. Eu sempre começo as minhas lives também com oração, Núbia. Você permite a gente fazer uma oração? Com certeza, é claro, o espaço é todo nosso. Independente de religião, fecha os olhos, vamos agradecer a Deus. A palavra agradecer significa a graça descer, e que a graça desça na vida da Núbia, da família dela, da família Smart, que já está entrando aqui, o Matheus que está aqui ao meu lado, trabalhando, nosso menor aprendiz, a Meire, que faz parte do SDR, a Jéssica, que agendou também essa live, e todas as pessoas da Smart que daqui a pouquinho vão entrar. No total são 12 treinadores, 902 PJs como afiliados na Hotmart, e que essa mídia nossa aqui do Instagram retome toda a nossa audiência, e a palavra audiência significa dar audiência, dar ouvidos, e que Deus Pai Celestial nos dê o dom da sabedoria, do conhecimento, e que toda a ciência agora venha nessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Me conta, fiquei curioso, viu? Eu gostei, não, que você me mandou o convite, estava entrando no circo semana passada com a família. Mas que mulher de coragem é essa? Essa palavra coragem, Núbia, sabe o que significa coragem? Coração e ação. Então, graças a Deus, imagina. Quando você teve o coração e a ação, que é a coragem, hoje estamos aqui fazendo nossa live. Então vamos lá, vamos compartilhar. Pega esse aviãozinho aqui e compartilha. Afinal, quem reparte sempre fica com a melhor parte. Você fala de onde, Núbia? Peraí. Repete de novo para mim, professor, porque o seu volume não estou conseguindo. Tá, quer que eu diminua um pouquinho aqui? Não, eu quero te ouvir, porque eu não estava conseguindo te ouvir. Bom, você fala de onde? Eu falo de São Francisco, Minas Gerais. Eu também sou de Minas, Uberlândia, Minas Gerais. 2 mineiros, um só Deus, ó. Aí, tá vendo? Uai, o senhor também é igual nós, desses que tomam um cafezinho? E na mesma cor de xícara sua aqui, ó. Uai, tchim-tchim! E a gente tem que celebrar a vida, né, Bíblia? Com certeza. Quando a gente celebra a vida, quando a gente celebra os pequenos começos, seja celebrar com café, com uma água, com suco de uva, né? Independente, a pessoa vai escolher como brindar, a gente tem que brindar mais a vida. Tem muitas pessoas que vão na igreja, independente de religião, mas não faz uma missa em casa, não faz um culto em casa, não celebram a palavra de Deus, não celebra esse dia, né? Esse dia de hoje, dia 18 de agosto, nunca mais ele vai voltar. Então a gente tem que dar o nosso melhor para as pessoas que a gente encontrar no meio do nosso caminho. Com um sorriso, com uma oração, com um copo de água, estendendo a mão, um abraço. E isso gera muito resultado, eu tenho muita fé nisso. Então pega esse aviãozinho aqui e vamos compartilhar, que lembre-se, quem reparte sempre fica com a melhor parte. Núbia, aproveitando para falar um pouquinho do espaço aí, hoje a Smart Digital está presente em 3 países, né? Brasil, Estados Unidos, e agora a gente inaugurou dia 29 de março, no meu aniversário, em Madrid, na Europa, e a gente recebeu essas plaquinhas aqui, ó. Essa aqui foi um dos maiores lançamentos que a gente fez, inclusive eu estava lá ontem com esse cliente. A gente bateu esse lançamento poderosíssimo. Eu agradeço o time da Smart
Tem me ajudado demais, com mais de 900 grupos só nesse lançamento. E além dessa plaquinha, a gente recebeu essa plaquinha aqui da Hotmart. Eu não sei para quem está acompanhando nossos resultados aí no mundo digital. Essa aqui foi, eu acho que, uma das que eu mais comemorei até hoje, Núbia. Te mostrar aqui para a gente celebrar junto e brindar. Uau, parabéns. Os primeiros 10 mil reais. Então, isso aqui foi lá na Hotmart, o meu primeiro curso, que foi os primeiros passos do marketing digital. Então, uma história interessante aqui, Núbia. Eu estava nos Estados Unidos para dar uma palestra, né? E chegou lá, o cara nem me recebeu direito, porque minha palestra, eu falo sobre versículos, capítulos da Bíblia, meu testemunho, e o cara queria receber só digital. Aí eu pensei, não dou conta de dar uma palestra e não orar antes, e não começar com uma oração poderosa. E ele não me recebeu, só que eu precisava daquele dinheiro para voltar para o Brasil, né? Aí eu falei assim, já sei, eu vou gravar essa palestra. E gravei no cemitério, que era gratuito, eu estava sem dinheiro. Peguei no celular, fui para o cemitério e gravei. E eu coloquei o nome dessa palestra de propósito. E eu gravei no cemitério dos Estados Unidos. Eu vendi essa palestra depois na Hotmart por R$1.000. E eu consegui 10 alunos. Essa aqui faz a plaquinha que até hoje eu mais comemorei na vida. Tá aqui, ó. Inclusive, na imersão que eu vejo o Crio, de sábado agora, que vai ser sábado e domingo, eu vou ensinar você a criar um conteúdo digital e já colocar na Hotmart ou em qualquer outro lugar. Então fica aqui, ó, à disposição, R$ 29,90, e toda a renda vai para o nosso projeto Heróis. E você, o que você faz, Núbia? Conta para nós. Eu sou psicanalista e, além de ser psicanalista, sou mãe. Comecei no Instagram. Eu lembro que a história de criar, eu falo que o Café com Elas foi algo muito além do que eu imaginei. Porque ele foi criado em um momento de dor. Como assim? Há muito tempo atrás, eu nem era psicanalista ainda, eu decidi vir fazer uma live porque eu estava triste, estava chorando, e eu falei, outras pessoas precisam saber não que eu estou triste, mas precisam saber que há propósito em meio à dor, em meio ao que a gente passa, que existe um processo. E ali eu comecei, eu nem sabia como usava a internet, e eu comecei a gravar o meu primeiro ao vivo. E depois daí eu fui continuando fazendo lives, e depois dessas lives surgiu a ideia do Café com Elas, porque eu acho que não é o que o senhor fala, é a gente entender que se não tiver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não somos nada. E o que é mais interessante, ô Douglas, é porque quando surgiu o Café com Elas e o Homens de Coragem, eu entendi que ser um café com elas é a gente ter as nossas dores, as nossas limitações, e muitas de nós estamos dentro de casa, não consegue sair para trabalhar fora porque temos as obrigações de cuidar dos afazeres da casa, apesar que trabalhar em casa também é trabalho. E, além disso, o que acontece? Encontramos homens corajosos, que são muitos quem são casados, quem tem seus maridos, ou até quem não tem que enfrentar de ir para o sol e trabalhar e enfrentar ali a lida para colocar o alimento dentro de casa. Então eu uni a força de mulheres que precisam estar em casa com a força de homens que não só estão trabalhando fora, como também trabalham dentro de casa com o digital. E é claro, gente, eu não poderia deixar de receber você aqui, Douglas, dizendo que... Ô Douglas, você sabe o que é isso? Eu vou te mostrar um negócio. Me mostra, Núbia. Você sabe o que é isso? Ser uma identidade, não é RG? Sim, isso mesmo. Eu posso viajar para fora do país com a sua identidade? Não consegue. Por isso, porque cada um de nós temos uma RG, uma identidade. E às vezes nós achamos, Douglas, e eu vou deixar você falar sobre todo esse universo que você já conhece, sobre o digital. Mas eu quero dizer para as minhas seguidoras, para os seus seguidores, que o digital é como essa identidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e não adianta eu querer vestir a camisa do Douglas aqui agora e falar, eu sou o Douglas e eu vou apresentar como ele, porque ele tem a sua maneira, a sua postura, tem ali a sua fala. E isso é tão interessante que nós mostramos para você, que com a minha identidade você não sai do lugar. Mas se você hoje decidir
a compartilhar também com outras pessoas e entender que eu posso rumar ao topo. E rumar ao topo, Douglas, também sabe o que que é? Rumar ao topo é mostrar que, olha, eu tô tomando café com bolacha, Douglas. Rumar ao topo é mostrar que cada um de nós temos um pedacinho. Talvez hoje você pode ter chegado nessa live aqui como muitas, inteira. Talvez você chegou inteira ou você chegou espedaçada. Mas você tem uma história. E talvez a sua história hoje não é igual chegar rumo ao topo e já chegar assim. Talvez é assim, com os seus pedaços. E é com os seus pedaços que você vai se reconstruir. Primeiramente, Douglas, eu quero aproveitar porque eu falei muito, mas eu quero parabenizar todo o seu time, principalmente a mocinha que fez esse intercâmbio entre nós. Muito obrigado, parabéns. Você tem um time incrível, tá? E é claro que eu já disse que eu não sou de fofocar. A gente simplesmente sabe da novidade para passar da maneira correta. E eu estive olhando o seu Instagram e eu achei muito incrível a forma com que você trabalha, com que você leva o olhar para as pessoas e você mostra que, além de tudo, acolher não é só sobre estar no digital, não é só sobre pegar uma identidade e falar, não, eu vou para tal lugar. Mas é sobre ir nos hospitais, onde muitas pessoas não querem. É acolher vidas, onde muitos não querem acolher. Então, se você que está aqui entende que rumo ao topo é ir com fases e etapa, igual o Douglas vai. O espaço é seu, bebê. Pode falar. Nube, sabe quando você fala sobre a questão do projeto social, o nosso projeto Heróis, eu vou de Homem-Aranha para o hospital. Mas tem muitas pessoas que vão... E eu até que te ver de Homem-Aranha. Voltou, pô, vamos. Pode visitar nosso projeto aqui, energizado, viu? Mas muitas vezes, quando eu enxergo, tá? Porque as pessoas perderam a visão celestial, perderam a empatia, perdeu de repente, e tá tudo bem, né? Porque às vezes a pessoa tá tão acelerada, despedaçada, então ela tá num processo ainda de reconstrução. E eu vou abrir uma vulnerabilidade. Hoje eu senti um aperto no peito, eu acredito que seja ansiedade, um aperto aqui, eu tô dormindo muito pouco nos últimos dias, nas últimas semanas, muito pouco mesmo, tô dormindo assim, 2, 3 horas por noite, e não é pela insônia. A gente está com uma filha do coração em casa, ela está num processo de adaptação, então tudo para ela é novo, é bem desafiador. Minha esposa está grávida, então você pega uma grávida, uma filha do coração, então você pega 2 adaptações diferentes ali. E dormindo pouco a gente fica bem mais sensível. Aí eu vou acordar de madrugada e vou ler a Bíblia, e ali eu vou buscar um pouco de refúgio, um pouco de refrigério e mentalidade. Então tudo que eu jogo aqui no Instagram, tem muita gente que joga para ostentar carro. Eu tenho um carro muito bom, tenho 2 carros muito bons, mas eu não ostento eles. É muito desafiador, você vai ver eu postar meu carro aqui. Tem gente que ostenta casa, eu tenho várias casas próprias, mas eu não ostento casa. Você nunca vê no meu Instagram casas próprias, que eu vou toda hora colocar aqui, foto da minha casa, não coloco. Nem ostento viagem. Nos últimos 2 anos eu fiz Brasil, muitas cidades do Brasil, até em Roraima eu fui dar palestra. Então eu tenho palestras marcadas agora. Eu sou palestrante da cidade do Prata, da Faber-Castell, e um gago palestrante. Ontem eu dei 3. Ontem. Hoje, mais essa live que a gente está fazendo. Então, por que Deus usa os improváveis? Porque Ele usa quem está mais obediente. Ele usa quem está disponível. E às vezes, mesmo despedaçado, estilhaçado, Deus te reconstrói na sua melhor versão. Mesmo lá no poço, Deus te chama. Porque existe o ego para cima, que ele é perigoso quando eu me acho melhor que os outros. Eu poderia falar aqui, eu já fui para o Brasil, já morei na Europa, já morei nos Estados Unidos. Mas o que adianta? Eu morava lá e dormia no chão. O que adianta? Eu morava de favor. E tem gente que não sabe a realidade por trás de uma vida editável. Então o que eu gosto de postar? Conhecimento e fé. Eu amo postar conhecimento e fé. E uma pitadinha de humor, que eu acredito que Jesus Cristo tinha aquele humor poderoso, esse sorriso que você tem em nome do Espírito Santo. Parabéns por esse sorriso. E você me falou que você é formado em psicanálise, é isso? Uhum. Quanto tempo que você estudou sobre psicanálise? Eu estudei 2 anos,
E aí, todos os dias eu ainda estudo, mas formada mesmo 2 anos. E ainda continuo estudando. Quando eu decidi fazer o propósito de estar no Instagram, Douglas, eu comecei falando sobre recomeços. Porque eu falo de onde eu estou. É recomeçar todos os dias. E é o que você falou. Você tem e você não mostra. E muitos não têm e acaba querendo mostrar aquilo que não tem. E a gente vê, nós vemos que Josi tá aqui, ela é da França. Ô, Douglas, sabe o que eu trago? E eu sempre falo, em todas as minhas lives, eu falo o seguinte: aonde eu ainda não fui, eu creio que a minha voz já está. Então não é só sobre eu, é sobre aquele que me direcionou aí. Porque muitas pessoas hoje colocam desculpa. Desculpa por, eu vou esperar Deus me usar para colocar eu num púlpito, para colocar eu em tal lugar, para mim viajar de avião, para mim fazer isso, para mim fazer aquilo que Ele tem me chamado. E eu costumo dizer que se o Senhor estiver de me usar, bem, glória a Deus, estou disponível que Ele faça a vontade dEle. Mas que eu quero usar que eu quero que Ele me use a partir do que eu ainda não tenho. Porque às vezes, por muitas vezes, eu queria aparecer bonita, queria aparecer ali e dizer, não, eu posso, tal e tudo. Mas hoje eu quero dizer que eu estou aqui, sendo eu, para dizer que eu não quis vestir uma camisa de outras pessoas, vestir uma roupa de outras pessoas. Mas para dizer que recomeçar é de onde você está. Talvez hoje você ainda não viajou, mas faça, use o seu Instagram, usa da sua forma, mas que a gente possa ir. E hoje eu uso o meu Instagram, não só o meu Instagram, como também eu uso a minha voz e eu uso aquilo que a gente fala, né, Douglas? Aonde você chega, aperta a mão, abraça, tem aquele calor de dizer Jesus te ama, ou de dizer, nós estamos aqui, você precisa de alguma coisa? É sobre o reino, é sobre a gente estar florescendo naquilo que nós somos chamados. Rumo ao topo. E eu quero deixar um detalhe poderoso aqui, mas antes, se essa live está fazendo sentido para você, tem um aviãozinho aqui. Ele é assim, ó. Ele é um tracinho bem. Ele tá do lado do seu coração. Quase todo celular, ele está entre o ponto de interrogação e o coração. Pega esse aviãozinho e compartilha lá no grupo da sua família, porque eu sei que vai fazer muita diferença quando você compartilhar. E quem reparte sempre fica com a melhor parte. Eu quero mandar um beijo especial para minha mãe que está aqui na live, a Rosa Maria Alves. Um beijo. Olha, dona Rosa. Te amo, viu? Seja bem-vinda. A Josi que está aqui também, acho que é sua convidada, né? E para quem não segue a nossa querida Núbia, clica lá na setinha, toca lá e siga a Núbia, siga o professor Douglas também, porque são pessoas reais, são pessoas que estão no campo de batalha, e a maior batalha a ser vencida acontece aqui dentro da nossa mente. Seja bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Essa live, o objetivo dela é falar sobre coragem. E coragem significa coração e ação. Me lembro de Josué, quando Deus fala para ele ser forte e corajoso. E a Bíblia fala quase o tempo todo, não temas, estou contigo, não temas, estou contigo. Você tem cara de pentecostal. Você é pentecostal? Você tem uma cara de foguinho da canela, é? Eu tenho uma cara. Eu sou assembleiana. Eu errei aqui. Errou não. Eu sou da Assembleia. Como se diz assim, eu sou da canela de fogo, sabe? Eu amo estar na igreja, amo estar com aquelas irmãs que nos ensinam, que nos inspiram. Poderoso, poderoso. Então você que está chegando aqui agora, vou te desafiar. Qual o nome da sua cidade? Coloca aí. Qual o nome da sua cidade? Para ver onde que você mora. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Vamos participar? Porque quanto mais a gente participa, mais a live se torna relevante, né? 3 horas, tem muita gente trabalhando agora. Então, assim, se você conseguir me ajudar a compartilhar essa live, e quem reparte fica com a melhor parte, estamos aqui, ó. Eu, Núbia e mais 12 pessoas participando dessa live. E 12 pessoas, Jesus Cristo transformou o mundo. Como não somos a 4ª pessoa da Trindade, vamos compartilhar para mais gente. Vamos colocar uma meta de 20. O que você acha, Núbia? Nos próximos 20 minutos, você acha que a gente consegue bater mais 20 pessoas? Acho que consegue. Olha, Itumbira, Januária, São Paulo, Avião, França. Vamos lá, Barueri,
Que legal. São Francisco, Bi, um beijo, meu amor. E o engraçado é que para você que perguntou também sobre o tema, além de nós estar falando sobre homens de coragem, sobre pessoas de coragem, nós também estamos falando sobre como você vencer as suas limitações, a você passar no digital, enfrentando e encontrando a sua identidade. Sem precisar usar a identidade do Douglas, sem precisar usar a minha identidade. E o Douglas, além disso, para quem não conhece, ele trabalha, gente, ensinando você. É isso mesmo. E eu também, porque pelo pouco das lives que eu já consegui entrar nas lives dele, eu já consegui aplicar em mim, eu consegui poder estar indo rumo ao topo. E é sobre isso. É engraçado, Duda, que muitas pessoas, igual você fez psicanálise, você estudou 2 anos, eu estudei marketing digital, eu estudei marketing, sou formado em gestão de pessoas. E tem pessoas que vão pegar uma profissão mais bem paga, médico, estuda 10 anos no mínimo. Um advogado estuda 8 anos. E a pessoa, quando vem para o digital, ela tem uma sensação muito errada, primeiro, que o digital não é para ela. Vou pegar um livro aqui, por exemplo. Esse livro aqui, ó, é de uma aluna nossa. Ela tem 91 anos, escreveu o livro dentro da Smart, escreveu o livro e ainda colocou a dedicatória aqui para o professor Douglas, ó, tá vendo? Ai, que legal. Então, ó, 91 anos escrevendo o livro. Então, a primeira percepção errada, você nunca está velho demais para começar. E segundo, você tem que estudar para chegar no mínimo em 10 mil reais. Você tem que estudar. Ah, professor, mas eu não estudo. Se você não estudar, você vai ficar mais um no digital, sem conhecimento. Você pode até vender um curso, você pode até vender uma mentoria, mas as pessoas não vão renovar. Se tiver um aluno da Smart, escreve quanto tempo você já está na Smart. Pode escrever aqui, ó. Eu sei que tem aluno nosso aqui na live, igual a Meire, que já está há mais de 5 anos, se eu não me engano, dentro da Smart. Tem pessoas, a Elaine deve ter 4 anos ou um pouco mais dentro da Smart. Isso chama Long Time Value, que é o LTV. E quanto mais eu estudo, mais eu ensino, mais eu aprendo e mais as pessoas querem aprender. Conhecimento é poder. Pode fazer uma pergunta? 6 anos. Sim. Certeza? Pode. Eu gosto de fazer leitura corporal. Uma das minhas formações, eu formei em Boston, lá na faculdade de Murphy da Flórida. Depois eu fui para Boston e estudei sobre a programação neurolinguística para os americanos para identificar as pessoas mesmo, fazer leitura, fazer uma boa leitura. Então, eu não vou usar inteligência espiritual, por isso que eu vou te perguntar, tá? Então, eu vou mais na inteligência emocional. Você tem um filho e uma filha, você tem um casal, certo? Uhum. Quantos anos que eles têm? A minha filha tem 3 anos e o meu filho tem 6. E a sua filha tem quantos? 3. 3. E o seu filho? Tem 6. 6. E ainda estou no conhecimento, tá? Eu não estou na inteligência espiritual. Porque se eu tivesse na inteligência espiritual, eu não ia precisar de estudar nada e nem de fazer leitura. Quando erro, sou eu que erro. Quando acerta, o Espírito Santo. Então, até agora eu estou usando técnica. Eu não estou usando a inteligência espiritual, ok? Seu pai faleceu, não faleceu? Sim. Há quanto tempo? Já tem um bom tempo. Devido a algumas dores que eu tive, então eu não guardo, não sou muito de guardar datas, assim. Quanto tempo tem que ele morreu? Mas acho que deve ter, vai fazer 3 anos agora, exatos. Tá. E seu pai, você falou que há algumas dores que eu tenho. Então a gente entra um pouco agora na inteligência emocional. Você quer falar sobre isso ou você quer pular? Não, simplesmente porque antes de perder meu pai, eu perdi a minha mãe também, né? Aí nesse período que eu perdi a minha mãe, na época eu lembro que eu estava com uns 15 anos e eu achava que eu iria para uma festa de aniversário de 15 anos, mesmo sabendo que eu tinha recebido a mensagem que ela havia falecido. Aí quando eu recebi a mensagem, Núbia, vem embora logo, mãe morreu, eu fiquei naquela assim... eles devem estar brincando, mas eu sabia realmente que ela tinha morrido. Aí eu vim, porque eu morava em Taiobeiras, fui para São Francisco, e quando eu fui para São Francisco, que foi para minha cidade, aí eu realmente descobri que ela tinha falecido. Aí depois daí eu evitei, tipo assim, não exatos datas, anos, mas eu lembro do meu pai ter falecido já 2 dias depois do meu aniversário.
Você faz aniversário que dia? 9 de outubro. E ele Não, tá faleceu. chegando, ó. Já tá chegando. Eu vou te dar um ingresso da imersão que eu vejo eu crio. Pode ser? Você aceita? Gratidão, com certeza. Deus Então, abençoe, Douglas. você pode pegar lá com Jéssica o ingresso Sim, depois, tá bom? Ó, sim. uma coisa que eu gosto de fazer sobre desbloqueio, o que que é o destravar, o que que é o desbloqueio? O desbloqueio é quando a pessoa tem medo de aparecer. O desbloqueio é quando a pessoa tem vergonha de aparecer, que não é o seu caso. Você se comunica super bem, você Eu fala morro de super bem. vergonha. Isso é sério? Brincadeira. Eu aprendi. Eu acho que uma das coisas que eu ainda não tive foi a vergonha de aparecer no digital. Por quê? Porque no digital é aquilo. Aqui eu falo que o digital, querendo ou não, a gente mostra o que a gente quer, porém, eu costumo dizer que no digital é minha casa, aonde eu recebo você para tomar um café, onde a gente conversa e onde a gente pode interagir sobre o que faz sentido. É claro que tudo com ordem e decência. Quando eu comecei meu espaço, Douglas, Ah, é claro que hoje você está sendo bem recepcionado no meu sofá. Claro. E aí, o que que acontece? Eu não tinha. Eu não, ah. quando eu comecei, eu sempre fui aquela pessoa que eu gostava de conversar com as pessoas, de ouvir, de entender as dores e entender o que, além daquilo que as pessoas carregavam, porque como eu sou da Assembleia, e ali o que que acontece? Eu sempre estava à frente do círculo de oração e estava ali com as irmãs e buscando, ouvia pessoas. E quando eu decidi vir para o digital, eu entendi que tem pessoas que não é igual eu, que gosta de estar no meio de todo mundo. Tem pessoas que gostam de estar mais retraída. Tem pessoas que esperam alguém no digital para falar assim: ei, você pode, olha, você tem uma identidade, você vai ir além, você pode ir. E ali eu lembro que o primeiro atendimento que eu atendi no estágio da psicanálise foi em um canto onde eu tinha reservado, eu ainda não tinha meu espaço, ainda não tem, né? Meu espaço ainda mais. E ali eu comecei a atender e eu entendi. É o processo meu hoje, é estar como a bolacha, se reconstruindo. Vai chegar um dia que eu vou estar no topo, mas para eu chegar no topo, eu tenho que dar dando os passinhos. E são passos que às vezes, né, a gente é o processo. Uma coisa rapidinho aqui. O passo da rotina, Núbia, ele não é o passo de uma largada, de um salto quântico no universo, nem de um buraco de minhoca que você entra nele aqui. É o passo a passo. Né? Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Então, se eu tenho um desafio de fazer vídeo, comece com story, comece a gravar sem postar, mas eu tenho que identificar qual que é o buraco no telhado e não o balde cheio de água. O que que me travou para eu não ir para o digital? Igual você disse, você fica às vezes nervosa, mas você está aqui fazendo uma live. Você me passa a ser uma pessoa autêntica, uma pessoa leve. A gente nunca conversou antes. Já conversou antes ou não? Hã? A gente já chegou a conversar antes, ao vivo, por telefone, por Não, eu áudio? É a acho que primeira não. vez? Pra dizer a verdade, sabe como que eu te segui? É. Eu te segui, na verdade, quando eu encontrei você, começou a passar um monte de informações e aí eu vi você no Smart Digital mesmo, com todo respeito, tá? Ô, esposa do Douglas, com todo respeito. Eu vi aquele homem todo bonitão ali, eu falei, gente, que homem de boa postura. E aí depois eu vi o senhor orando no grupo de reunião onde o senhor estava. Numa palestra que o senhor estava orando, e ali foi aonde eu falei assim, gente, eu quero ter a curiosidade de conhecer o Douglas. Por quê, Douglas? Eu comecei fazendo o marketing digital estudando um tempo, mas dentro do curso mesmo da psicanálise. Eu fui aprendendo algumas coisas e eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto, com todo respeito, eu acho que vai ser usar uma palavra meio assim. Eu gosto de dar para, eu gosto de doar as coisas para os outros, mas eu não sei cobrar. Eu tenho dó de cobrar valor, sabe? Não sei Sim, como que sim. é. Eu só sei que eu não sou de cobrar. Na verdade, o bloqueio com dinheiro, eu era gago, eu tinha bloqueio na comunicação. E tem gente que tem trava com dinheiro. Trava com dinheiro tem a ver com patriarca, patrimônio, pai separado, pai alcoólatra, tem a ver com crítica de esposo, tem a ver com crítica de pessoas que afetam muito a nossa liderança ou os nossos liderados.
Então, toda trava de dinheiro tem muito a ver com bloqueio, que não vem nem de nós, vem de outras pessoas que a gente deixou entrar aqui, ó, nesse campo de batalha mental. Então, isso é destravado, é desbloqueado. Como? Eu li Provérbios, e Provérbios, o homem mais rico do mundo, já que é lógico, você tira Deus, tira Jesus Cristo, Espírito Santo, homem mesmo, né? Nascido de pai e mãe humana. Você pega Salomão, com a riqueza de 3,4 trilhões, até hoje não tem ninguém que ultrapassou a riqueza dele, a riqueza na PF dele, na pessoa física, no CPF, 3,4 trilhões, ele deixou 31 capítulos de um livro chamado Provérbios. E esse livro, ele te ensina a ficar bem sucedido. E lá está escrito, aquele que retém o trigo será amaldiçoado. Eu não quero ser amaldiçoado. Ele usa a palavra vender em algumas versões bíblicas. A NVI, a King James. Agora voltou. Voltou agora. Voltou? Voltou. Legal. E uma pergunta poderosa, sabe? Já que eu apareci no seu Instagram, já que você me visualizou aí no seu Instagram, eu apareci assim, você começou a me seguir. Como que você pretende chegar em mais pessoas? Hoje eu chego atrás de algumas pessoas, é igual eu te falei, através da live, através de mostrar o meu conhecimento, fazendo outras lives com outras pessoas também. E como mais? Por exemplo, se você tivesse condição financeira para investir em tráfego pago, você investiria? Eu investiria por um bom tempo. Na verdade, Douglas, não indo para o vitimismo ou para a dor, para aquilo que vem, mas onde nós temos esse espaço para poder conversar. Quando eu era menor, eu lembro que foi uma das lembranças que mais me marcou, foi quando eu conheci o Biscoito Aimoré. Meu pai, ele carregava lavagens. Sabe o que é lavagem? Sei. Comida de dar porta. Minha mãe mora na roça até hoje, viu? Então eu sei. Então, nós muito bem. Você pode perguntar coisa de roça aí que o mineiro entende. Então, aí o que acontece? E quando meu pai, na infância, meu pai, ele colocava a gente dentro daquele balde de lavagem, porque ele pegava para levar para os porcos de uma cidade, de um sítio. E ele tinha a charrete, ele trabalhava nessa charrete, e aí ele pegava todos nós e falava assim, já chegou! E a gente todo feliz, com aquela alegria, e ele colocava nós dentro daquele balde de lavagem, e a gente ia lá escolher separar a maçã. Eu lembro que quando eu fui em BH a primeira vez, que eu passei na Aimoré, eu senti aquele cheiro da bolacha da Aimoré, mas não conseguia identificar pela Aimoré, eu identifiquei pelo balde de lavagem. E o que me fez a entender que eu posso ir além é porque eu não deixei que as minhas dores fosse aquele balde de lavagem. Porque muito tempo, aquele balde de lavagem era a minha felicidade. E aí eu olho e eu falo, não só para os que estão aqui, talvez hoje, você que está em casa, tem ali e fala assim, Núbia, mas até quando nós precisamos usar a nossa dor para a gente poder deixar de ir além? Hoje eu ainda... Aí depois desse balde de lavagem, já depois de grandinha, porque eu não vou falar que eu sou velho, eu sou jovem ainda. Vamos lá. Depois... Vou começar a ter percepção. Você tem 30 anos? Sim. Eu tenho exatamente os 30 anos. Por um tempo eu falei, vou parar. Agora eu não apareço na internet, não faço mais nada. Só que depois foi a virada de chave que virou em minha vida. Foi da onde eu saí, do balde de lavagem, da trajetória que eu caminhei, para até hoje eu estar aqui. E outra, para que eu fui chamada? Aí eu pergunto para você aí de casa, que está nos ouvindo aqui também, para que você foi chamada? Qual é o seu propósito? E nesse propósito ainda tem muita coisa que a gente pode descobrir, né, Douglas? Muita coisa. A palavra propósito, ela tem um significado propósito, tudo aquilo que vem adiante. Então, quando a gente entende que a palavra propósito é tudo aquilo que vem adiante, a gente não vai desistir do primeiro passo e nem parar de decidir as situações mais desafiadoras. Para mim, que eu era gago, minha mãe, quando me colocou para fazer um teatro... Você era gago? Como que você era gago se você fala tão bem assim?
Por isso que o Espírito Santo, ele confunde as pessoas que são consideradas como inteligentes. Porque ele pega aquelas pessoas sem nenhuma condição para transformar num instrumento da palavra de Deus. Por isso, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu era um travesti, eu falo assim, cara, você tem um testemunho lindo, hein? Agora a pessoa está com família, levando a palavra de Deus para a rua, para moradores de rua. Aí você pega uma mulher que era viciada em drogas, e de repente essa mulher ajuda no orfanato, com órfãos. Você pega um homem que estava preso por roubo, não sei das quantas, e de repente ele sai e começa a evangelizar na cadeia. Então Deus, ele usa os instrumentos e os vasos mais improváveis do mundo. Por quê? Para que a gente não se glorie do nosso próprio mérito. Por isso que toda glória e toda honra é de Cristo, não é minha. Se eu estou falando bem aqui, já é um milagre. Só de você entender o que eu estou falando, já é um milagre. Eu sei que é milagre. Então, eu preciso de saber, por meio do meu testemunho, que eu vivi um milagre. Eu era gago. Minha mãe está na live. Minha mãe pode testificar o que eu era, sabe? Então, poucas pessoas chegam para mim e falam assim, professor, eu não vou para o digital, porque no digital só tem gente ruim, na política só tem gente ruim. Não tem. É porque a gente não se posiciona. A gente tem medo dos ruins criticarem os bons. E na verdade ninguém é bom, cada um tem seu pecado, cada um tem seu defeito, cada um tem suas falhas. Só que a gente costuma esconder nossas falhas e nossas vulnerabilidades para não mostrar que a gente é fraco. E no digital eu sinto falta de pessoas de verdade, sabe? Sinto falta de pessoas que estão comendo uma bolachinha aí, tomando um cafezinho, sabe? E falando assim, tá uma delícia uma bolachinha. Está comendo uma bolachinha e fez uma dinâmica que eu vou levar para o resto da vida. Se você pudesse dar um recado para qualquer pessoa do mundo inteiro, Núbia, via WhatsApp, qual mensagem seria essa? A mensagem seria pegar um bombril, você acender o bombril e depois você fazer o bombril, girar o bombril e ele começar a fazer aquelas luzinhas e você dizer, independente de onde você está, você pode brilhar da sua maneira. Porque você não pode esconder o seu brilho por causa do que os outros dizem. Porque às vezes nós queremos o quê? Nós queremos falar e esquecemos de transmitir o nosso brilho, a nossa alegria para outras pessoas. Uau, ela é toda lúdica, né? Ela é toda andragógica aí. Eu só entendo se eu estiver vendo o lúdico, então eu sou assim. Gostei, parabéns, isso é bom. No digital precisamos de pessoas igual você, viu, Núbia? Vamos ao topo. E a minha mensagem, pergunta para mim, professor Douglas, e a sua mensagem? Qual que seria? Agora, professor Douglas, parando tudo, dizendo o quanto esse gago teve uma história linda também, e é claro, e está nos ensinando a ir rumo ao topo. Qual mensagem que você vai deixar para nós hoje? Para aquelas pessoas que estão aí achando que também não tem forças e que acham que não vão conseguir. Eu falaria assim, ó, eu te entrego a mensagem da cruz. Põe a mão no seu coração, Núbia. E fala assim, eu aceito. Jesus Cristo no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. E se eu resgatar no mínimo uma alma nessa mensagem no mundo, eu já bati aquela meta. Essa seria a nossa mensagem. Vamos tirar nossa foto? Faz assim, ó. Esse é o movimento do nosso projeto social. A primeira pessoa que marcar eu, Núbia, seguir eu em Núbia, vai ganhar o ingresso da imersão que eu vejo Cristo. 3, 2 e 1. Rumo ao topo. Fica com Deus, Núbia. Amém. Tchau.